Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Bitaites de Ouro, hoje num sítio extraordinário, incrível, fabuloso, o Museu Nacional Soares dos Reis, aqui na magnífica cidade do Porto, com quem uma pessoa que para a minha vida é tão magnífica, quão é esta cidade e este museu. Portanto, recebam com grande alegria e motivação a minha querida Rita Azevedo. Como é, Ritinha? Olá, Então, estás-te a rir porque é da apresentação estou a rir da apresentação, desta sim. coisa toda. Bom, obrigado por te juntares aqui à malta. Há a teoria de que os grandes amigos conhecem-se todos assim há décadas, e também é verdade. No nosso caso é há uma década de meses e pá, há Meia década, meia década. meia década. Meia Ainda não década, tem bem, mas é meia década. não é de fogo. E conhecemos numa situação extraordinária. Foi incrível, Nunca mais te foi esqueceste. incrível, nunca mais me esqueci e achei que aquilo ia realmente ser para a vida. Um date para a vida. O acaso. Partilha com as pessoas que a malta não está a entender muito bem. Nós encontramos-nos num evento organizado por uma pessoa que nos é muito querida e estávamos nesse evento e há uma ação de team building, tu eras participante dessa ação de team building e eu era um convidado Exato. da iniciativa. E nós tivemos uma dinâmica, uma experiência que foi fazer canoagem, aquilo era o Rio, não te lembras? Lima. Foi no Rio Lima. Acho que sim. Foi acho no que sim. Rio Lima que fizemos a atividade e calhamos os dois juntos. Pois, quis o destino, não é? Calhamos os dois juntos naquela canoa. Naquela canoa Naquela. especificamente. Nós somos uma espécie de vítimas de um quase naufrágio, Exatamente. não é? Porque aconteceu-nos a coisa mais surreal que pode acontecer, que é, primeiro, eu remei tanto que 2 minutos depois deu uma breca na coluna. Remou muito em 2 minutos. Em 2 minutos. E tu remaste muito na hora seguinte. E eu arrumei muito, acho que foi mais que uma hora, pelo menos eu fiquei com a sensação que foi uma tarde. Aquilo foi... Vocês não têm noção. A nossa canoa, toda a gente já ia com 500 metros de avanço e nós ali, e aquilo não saía do sítio e não percebíamos porquê, até que percebemos uma coisa que nos rimos muito depois com isso, que é o problema era do bujão negro da canoa, estava no bujão negro, Exatamente. Que E eu tra- nem sabia que a canoa tinha bujão. muito menos um bujão negro numa canoa cor de laranja, numa canoa cor de laranja, e o que acontece é que aquilo não vedava, entrava água e nós não conseguíamos sair do E mesmo a sítio. canoa cada vez mais pesada, não é? Isso permitiu uma cena gira. Foi nós nos termos conhecido. Sim. Conhecemos-nos, tu com a tua dor nas costas, depois lá fomos rebocados, Fomos não é? rebocados. Depois, Graças a Deus. E eu achei que no dia seguinte não me mexia, não é? Mas fiz um bom treininho, Acho que nunca mais fui a mesma. mas foi giro, porque podia ter sido uma coisa muito desconfortável para ambos, no sentido em que nós não nos conhecíamos. Exato, exato. Não, mas acho que aí tipo foi entrar no espírito, não é? Nada ali nos podia acontecer, senão criar uma amizade. Foi partilharmos uma série de coisas, nomeadamente o que andávamos Tivemos tempo para conversar, Tivemos costas, não é? Exatamente, antes de naufragarmos, tivemos tempo para pôr aqui uma série de conversas em dia e de falarmos daquilo que é a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, do background que trazemos connosco. E eu fiquei logo fascinado com a tua visão, face à tua profissão e ao gosto com que falavas nisso. Porque, de uma maneira geral, as pessoas não viam muito a tua profissão, os próprios profissionais, como tu vês. Tu és aquilo que na gíria comum se chamaria de cabeleireira e começaste por aí e a forma como tu falaste da tua profissão, do teu trabalho, de como tu vês
aquilo que tu querias fazer e querias produzir é completamente diferente de 90% dos casos que eu tinha conhecido. Tu não só estavas entusiasmada com a ideia de ser diferente e fazer diferente, como és uma verdadeira apaixonada por isso. Como é que isso surge? Sou muito apaixonada. Eu acho que é uma coisa que trago mesmo desde pequenina. Quase todas as crianças, meninas, sobretudo meninas, dizem que quando for grande quer ser cabeleireira, não é? Porque quando és criança tens uma certa aptidão para olhar para o que é belo, para o arranjar, para o empoderar. Sem essa noção que é empoderar. E eu desde pequenina sempre disse que queria ser cabeleireira ou professora. E hoje entendo que cabeleireira estava sempre em primeiro lugar. E Cabeleireira hoje ou és um mito, que professora. és quase professora de cabeleireiras, portanto isto é... Hoje consigo fazer um bocadinho das duas, não é? Um bocadinho das duas. Mas o que é certo é que ali pelos meus 9 anos mudamos de casa e fomos parar a um sítio onde existia uma cabeleireira, muito jovem, toda cheia de ideias e toda cheia de atitude. E a minha mãe começa a frequentar esse espaço. Eu era a única miúda ali, só havia rapazes mais velhos, portanto eu não me envolvia muito nas brincadeiras e tinha que passar as férias de alguma maneira, não é? Que a gente ficava entregue ao mundo nas férias. E então eu comecei a estar ali com aquela cabeleireira, que é a Alexandra. Hoje nem sei se ela ainda exerce, mas foi uma pessoa que me inspirou bastante, muito mesmo. O tempo que eu conseguia passar ali permitia-me ver a transformação que acontecia nas pessoas, não só através do que ela fazia, mas sobretudo através as pessoas saíam com outro ar, as pessoas saíam com outro ânimo, com outro poder, digamos assim. E era isso que me fascinava. Portanto, o cabelo foi o meio. Foi o meio para chegares a esta condição de te permitires ajudar Sim, pela forma como as pessoas se passam a ver depois de terem estado sim, contigo. sim. Isso é muito bonito. E Claro que foi ali um bocadinho difícil, porque eu queria estudar, eu queria ser professora, queria ir para a universidade, não é? Portanto, fiz esse caminho na mesma, estudei, fiz tudo direitinho, trabalhei desde os 13 anos até à idade de ir para a universidade. Ali, trabalhei, não é? Era o meu hobby, eu não sentia que trabalhava. Todo o espaço livre que eu tinha era para lá, eu levava os livros comigo, se tivesse que fazer alguma coisa fazia, se não estava a estudar e estava na companhia de uma amiga, mais velha. E o que é que te faz a determinada altura, e quando tu crias o teu próprio salão, e quando resolves passar para isso, em que momento é que tu sentes essa necessidade? De criar o Sim. meu. Na realidade, Pedro, nunca foi um sonho ter o meu espaço. Eu acho que a vida me foi abrindo o caminho. Nunca foi propriamente. Eu nunca disse que queria ter um cabeleireiro, queria. Não. Há uma altura na vida em que eu, ao fim de 8 anos a trabalhar num bom espaço, onde que me permitiu evoluir bastante e entrar mais no mundo da formação e frequentar muita formação. E houve uma fase em que já não fazia tanto sentido, eu já não me identificava com aquele método de trabalho. Voltei a pôr-me em causa, no sentido de será que é mesmo isto que eu quero? Porque tinha deixado um curso na universidade a meio, na UEM. E então, mas será que eu fechei mal aquela porta? Será que é isto que eu quero fazer para a vida? Então voltei à universidade, um ano antes de abrir uma matriz. Voltei à universidade, mas em 2 meses percebi que não era nada daquilo e quis a vida. Bem, eu para outro espaço não vou sair de Famalicão, que é a minha cidade, também não queria sair. Porque não testar, experimentar e perceber até onde é que eu consigo fazer, criar algo meu. Pronto, e criei há 20 anos, Mas está aí lá. é o ato de coragem que tu tens a determinada altura da forma que eu estou, se calhar não encontro aqui algo que me Sim, preencha sim. como eu já me senti preenchido em tempos e, portanto, mais vale criar o meu modelo e com todos os desafios e medos que possam surgir, tu partiste para a frente e levaste isso. Nessa altura já tinhas consciência de quão diferenciador tinha que ser o teu trabalho? Não, mas eu sabia que, acima de tudo,
a ligação, a conexão que eu criava com as pessoas era de certa forma o meu fator diferencial. Mas não tinha essa consciência na altura. Tanto que durante os primeiros anos eu tornei-me uma workaholic muito, não produtiva, mas de produção, percebes? Portanto, ali os primeiros anos tu esqueces-te mais da componente artística porque também tens contas para pagar. E a questão das contas para pagar tomou conta de mim durante alguns anos, não é? Porque queria fazer diferente, mas também tinha que fazer rápido e bem, percebes? Tinhas que fazer o que era necessário, porque há contas para Exatamente, pagar. exatamente, porque eu abro em outubro com uma colaboradora, mas em dezembro já somos 8. E de repente é muita gente, e eu não sabia lidar com aquilo, sabia lidar com pessoas, mas não sabia lidar com aquela parte toda da Tu em gestão. 2 meses passas de uma colaboradora para 8. Sim, Que fenómeno foi esse? não sei, foi giro. Não sabes mesmo? Não sei. Sei lá, acho que foi uma questão de atitude e de ir buscar pessoas e da minha paixão, não sei. Eu acho que passava a minha paixão de uma forma muito entusiasta e cativava não só os clientes, mas também os colaboradores. As pessoas queriam ir trabalhar comigo. É interessante o que estás a dizer, porque em primeira análise isso era tudo intuitivo. Era muito interessante. Ainda não era nem estratégico, nem pensado, nada. não é? Não era Durante ponderado. muito tempo foi um processo completamente inconsciente, foi muito intuitivo. Quando passo do espaço de 47 metros quadrados para o de Ignorante e 180, inconsciente, que é ignorante no sentido de que tu não tens a percepção de que isso está em ti, não é? E inconsciente porque estás a fazê-lo, está a ser natural. E era muito em flow, estás a perceber, olha, agora preciso disto, agora aqui isto não está a funcionar, como é que eu ponho isto a funcionar? Bora. Claro que associei-me a parceiros de renome com muita qualidade e tive a sorte que também, eu acho que a vida foi me foi difícil colocando chegar a esses peças. parceiros, porque tu trabalhas com produtos e parcerias de grande qualidade, mas eu entendo que isso hoje é fácil. Ou melhor, não é tão complicado. Sim. Mas tu estás a falar de alguém que está a lançar um negócio onde há gente com muito mais experiência que tu, com outra dimensão e outra escala do que tu terias eventualmente. Foi complicado chegar a essas pessoas. Não, é como te digo. Eu acho que a vida me foi colocando as pessoas sempre, até nas canoas. Até nas canoas. Até nas canoas, a vida vai-me colocando pessoas muito interessantes. E eu começo a trabalhar com a L'Oréal. Não era propriamente, quando comecei a trabalhar, não era propriamente a L'Oréal que eu queria, era uma marca deles. Mas com a L'Oréal vêm pessoas, não é? Vêm pessoas e fui conhecendo algumas pessoas. Na As lógica pessoas do foram ver. utilizador, de quem não percebe nada disso, a L'Oréal, se fosse um automóvel, naquela altura era o que é. Sei lá, eu como gosto de coisas mais desportivas, se calhar, não sei, para mim era um Ferrari autêntico. E eu sentia que tinha muito que trabalhar e que estudar e que evoluir para chegar lá. Mas encontro na L'Oréal uma empresa que quer ajudar, e ainda hoje é assim, é uma empresa que gosta de ajudar os profissionais. É a empresa que mais formação dá, é a empresa que mais, de todas por onde passei, e passei por algumas, mas efetivamente a L'Oréal é a Isso empresa de tecnicamente coração. fez de ti uma profissional diferente? Sim, acredito que sim, porque entretanto comecei a trabalhar, a frequentar muito a formação deles. De alguma forma, quando veio por mim, estava eu a dar formação para eles, com eles. Fui convidada 2 anos depois de abrir o meu espaço a dar formação com eles, a fazer parte da equipa da ID Artists, na altura, era assim que se chamava, e lá estive por 12, 13 anos, até 2021, portanto 2008 a 2021. E aí, sem dúvida alguma, que também tive excelentes oportunidades e tudo o que eu conseguia beber, porque tive contacto com profissionais internacionais gigantes,
Pude privar com eles, pude partilhar muitas vezes palco com eles, com nacionais também. Tínhamos uma equipa interna muito dinâmica, trocávamos muitas ideias e sem dúvida alguma que isso me ajudou. Portanto, houve aqui algum posicionamento inconsciente, mas depois de eu estar, quando eu me comprometo a fazer alguma coisa ou a estar em um determinado grupo, também me comprometo de corpo e alma, porque é para fazer bem, é para aprender ao máximo, é para dar tudo. E sim, durante muitos anos era matriz L'Oréal, L'Oréal matriz, casa, matriz L'Oréal, L'Oréal matriz, casa, para saber a ordem. E fiquei excessivamente workaholic durante muitos anos. Em que é que isso trouxe-te alguns benefícios, mas onde é que sentiste que isso te prejudicou? Eu não sei, eu não diria Essa prejudicou. intensidade tão grande durante tanto tempo, quando estás no modo, não é de sobrevivência, porque não é do negócio que está tratado, mas estás completamente focada. Piloto automático, sim. Entrei em modo piloto automático, entretanto tenho o meu segundo filho, e aí, para quem é mãe, entende-se perfeitamente, há um parar e há um questionar, não é? Portanto, primeiro a gente vai encaixando nas coisas, segundo, que já são 2, embora os meus fazem 9 anos de diferença e ainda bem. Há um segundo filho e há uma dinâmica diferente familiar. Ora, eu sempre dei muito valor à família, mas era um valor também inconsciente. Passei a valorizar muito mais o conceito de família a partir daí. Tive também um marido, um companheiro que me apoiou sempre bastante e que me permitia que eu saísse muito, não é? Passava muitos dias fora de casa. Mas a partir do segundo filho eu comecei a equacionar. Permitir é o envolvimento que ele entretanto cria e o papel de verdadeiro companheirismo que ele acaba por ter, porque obviamente, e ao contrário seria exatamente igual, que é tu não estando, também estás com o descanso mental de que as outras coisas estão a ser asseguradas. Exatamente. E estão a ser, e aí sim o Hélder teve um papel muito interessante nisso, ao ponto de que depois está ali de braço dado contigo, a agarrar. Quem diria que o Hélder está ali ao teu lado e a ser uma peça. É o único homem É o único homem do espaço, sim. É o único homem que existe na equipa. E que eu também, foi outra das questões, se alguém me dissesse, qualquer dia, ou nos dissesse, qualquer dia ainda vais ajudar ali na empresa, éramos os primeiros a dizer, nem pensar. É uma cena tão gira, nunca mais, porque tu repara. Nunca iria dar certo. É uma coisa tão gira, porque se pensarmos em meios tradicionais, muito industriais, de chão de fábrica, brutos, Famalicão é uma zona extraordinária do ponto de vista industrial, mas com uma mentalidade muito conservadora ainda em alguns meios. E, portanto, em algumas gerações ainda há aquela coisa do negócio vem do homem, ele faz uma coisa qualquer, eventualmente a mulher pode dar mais. Sim. Aqui temos uma coisa que há uma consciência coletiva familiar de que há algo que é vosso e que está a acontecer e que está a levar um rumo muito interessante e que a determinada altura é mesmo muito importante que ele faça parte do processo e contribua para o crescimento do mesmo. Sim. Isso é notável, primeiro pela vossa consciência e segundo pelo papel que ele passa a ter. E passa a desempenhar 6 anos depois, que ele está já lá há 6 anos, um papel mesmo muito importante. O Hélder despede-se em 2019, final do ano, e em 2020 confinamos. Portanto, estás a ver, foi muito difícil para ele, para nós, gerir a questão de agora estamos os dois aqui a fazer o quê? Isto não foi um passo bem dado na nossa vida. Dizia eu, calma, calma que isto não, de alguma forma se vai encaixar. Eu acredito sempre que as coisas se encaixam. Eu acredito sempre que tu tens uma meta, não era um problema, era um objetivo, desafio, não é? Exatamente, esse é um desafio e a gente vai se encaixar. E o que é certo
é que o Helder entra para o Matriz na altura em que eu também desperto para entender, ou seja, sair do processo tão intuitivo e passar a entender, a parar mais um bocadinho e entender o porquê dos processos e como é que eu entro com a estratégia. Trazer estrutura e estratégia ao teu negócio. Exatamente, como é que eu entro aqui, saio do esforço do piloto automático e entro com o esforço inteligente. O esforço eu acho que não deixa de existir, não é? Mas entro com um esforço inteligente e é aí, em 2020, que eu decido dar uma volta maior à minha vida, olhar para a empresa com olhos de ver, porque tive a oportunidade de sair, de vê-la em perspectiva, não é? Com o confinamento tive mesmo que parar. E então tive que olhar para as coisas com olhos de ver. Eu tinha 12 colaboradoras na altura, em 2019 3 saíram, em 2020, portanto, éramos 9, o Helder tinha entrado, éramos 10. Como é que se gera esta gente toda, confinando, como é que vai ser daqui para a frente? Pronto, foi lidar, foi passar a querer aprender coisas diferentes, que eu só aprendia sobre cabelo. Tinha uma curiosidade imensa e continuo a achar e a acreditar que é o meu combustível, que é entender as pessoas, entender as fases que as pessoas estão a passar e de que forma é que eu as posso ajudar através da imagem. Mas nessa fase entra mesmo aquela questão de a empresa tem que funcionar como uma empresa. Portanto, temos que ser Uma coisa é uma coisa, o cordão umbilical, literalmente, que é tu olhares para aquilo apenas e só como modelo de negócio, onde não deixas de ter a tua identidade, as tuas características, mas onde passas precisamente para proteger o negócio, olhar para ele tal como ele tem que ser. Para proteger, exatamente. E consegui fazê-lo crescer. Conseguimos, que entretanto com a ajuda do Helder foi mais fácil. Ganhei ainda mais apoio em tudo, na empresa e familiarmente. E a compreensão foi diferente. A compreensão e o respeito pelo trabalho. Ou seja, uma coisa é respeitar-te enquanto profissional, compreender que tu estás muito dedicada a algo que é teu, mas de repente o respeito pela forma foi diferente. Foi a partir do momento que o Helder entrou, começou a entender muito mais as necessidades, começou a celebrar conquistas, começou a entender a dinâmica toda da casa e o quão difícil e mágico ao mesmo tempo é lidar com pessoas, porque nós estamos num palco que está a decorrer sempre, não é? A peça está sempre a decorrer, em que não há bastidores. Acontece tudo em cima do palco, ou seja, há uma equipa que prepara tudo, que garante tudo, que cria a peça, que faz tudo, mas que está a atuar em simultâneo com a audiência, que são os clientes. E para ele foi um bocadinho difícil ao início entrar nessa dinâmica, mas depois foi muito interessante para ele perceber como é que é possível e entrar aqui sempre a parte dos processos, da gestão emocional de pessoas, como é que nós conseguimos servir da melhor forma, por um lado a equipa, por outro lado os clientes, por outro lado a empresa, não é? Portanto, estamos ali sempre ao serviço de 3 necessidades completamente diferentes. E para ele foi muito interessante perceber essa dinâmica. Eu acho que ele hoje já não consegue, não sei, também ainda não lhe perguntei, mas acho que ele hoje já não consegue estar muito longe dessa dinâmica. E tu o que é que ganhaste nessa dinâmica? Ganhei espaço. Perguntamos agora, estávamos a falar agora os dois, do que tu ganhaste com a vinda do Helder. O que é que tu ganhaste? Não é? O que é que tu ganhaste? Eu ganhei espaço, sabes? Eu ganhei a oportunidade de, primeiro através do confinamento e depois, lá está, a oportunidade de traçar melhor as coisas, de traçá-las com mais objetividade, com mais assertividade, fazer mais o meu planeamento, passar a ser mais produtiva do que ser um agente de produção, percebes? Ou seja, passei a estar mais com as pessoas, deixei de fazer para passar a estar mais. E estando mais, eu consigo fazer melhor. Não tenho dúvida nenhuma disso e eu acho que foi isso que te fez passar para as Champions da coisa. Estás a ver que é
Tu e a Champions. Eu e a Champions. Foi o que te fez passar para a Champions da coisa. Porque, e é muito interessante porque no dia imediatamente a seguir ao nosso pseudo-naufrágio, eu tenho consciência que eu fui uma besta contigo. Então porquê? Literalmente. Porque tu estavas a correr aí um processo interior que não te era útil, tu não tinhas tido a capacidade de ter uma posição perceptual diferente Sim. do que te estava a acontecer. Sim. E é engraçado que eu tinha visto um potencial gigante, tinha compreendido já muitas coisas, e eu fui mesmo muito incisivo, muito acutilante e muito direto, quando se calhar não tinha nem o espaço, nem direito de ter feito da forma que fiz, mas senti que tinha mesmo que fazer aquilo. Pronto, e às vezes são esses momentos que nos Isso não ajudam. te incomodou? E às vezes são esses momentos que nos ajudam. Talvez essa tua intervenção, talvez essa, mais do que. E acho que aí se valida um bocadinho um laço. O Bujão Preto foi o início, não é? Aquela questão da canoa. Há um laço que se cria depois, porque, de certa forma, eu sentia que passava muito ao lado das coisas. Eu hoje até acho, olhando para trás, que fui um bocadinho ingrata da forma como me sentia. E tu pensavas relativamente ao que estava a acontecer. Relativamente às coisas que me aconteciam. E a partir daí, se calhar, há uma consciência diferente, é um despertar diferente. Mais tarde, perdi-te um feedback, até por mensagem. E tu dizes-me isso, dás-me 3 ou 4 pontos muito bons, mas a melhorar, tu dás-me essa tal percepção, coloca-te na terceira pessoa perceptual e valida por ti essa tua posição, essa tua imagem. Ó Pedro, isso traz-me uma consciência que baby steps, não é? De lá até aqui, tem-me vindo a trazer uma consciência com todo o trabalho interno também que tenho vindo a fazer, que eu começo por querer ajudar pessoas no processo interior delas. Mas eu não existo. Mas há um dia que eu tenho que existir, não é? E tenho que passar pelo processo todo que eu achava giro nos outros. Tens que viver também? E vivi-o ao longo destes últimos anos, destes últimos 5 anos. Tenho vivido de uma forma, primeiro muito intensa e meio que quase à chapada comigo mesma, mas agora já de uma forma mais bonita, mais Porque te deste tempo. mais gratificante, sim. Dei-me tempo e comecei a perceber que, ora, eu trabalho muito com mulheres, falo muito de valorização pessoal, falo muito de autoimagem, falo muito de autoestima e de poder pessoal, não é? De empoderamento. E como é que eu atuo comigo mesma no meio é que está a disto tudo, congruência? não é? Então, Onde é que está a congruência nisto tudo? E sim, tive que fazer esse trabalho muito, muito comigo. E acho que é um trabalho para a vida, acho que é um trabalho que todos nós, cada um ao seu jeito, vai fazendo, mas o meu passou a ser assim meio que apaixonante, percebes? Porque comecei a ligar essa questão que eu tinha de forma muito intuitiva e comecei a trazê-la de uma forma mais consciente. A mim chateava-me que eu achava que só tu é que não tinhas consciência de quão longe tu podias chegar e quão diferenciadora tu podias ser naquilo que estavas a fazer. Irritava-me profundamente. Irritava-me profundamente. Isso. E eu sentia que tu ficavas mesmo. Lembro-me uma altura quando jantávamos em tua casa, numa conversa, tu ficavas mesmo, mas como é que é possível? E eu, tudo bem. E eu, está tudo bem. É assim, pronto, mas entretanto ia para casa e ia a pensar, mas porquê que ele me diz isto? Porquê que, percebes? E as coisas começam a se encaixar. E foste, e és sem dúvida uma pessoa que a vida me entrega e que, não, dessa forma acutilante, como tu dizes, mas que não magoa, transforma. Eu costumo dizer que há pessoas que nos aparecem na vida que são bênçãos, não é? Que nos marcam, que às vezes é um segundo, é uma frase, não é? A pessoa cruzamos-nos com uma pessoa e é uma frase, ou é uma atitude que nos marca, positiva ou negativamente, mas que nos pode transformar.
E aí já depende de nós, se é positivo ou negativamente. Porque Depende sempre de nós. é tal perspectiva que tu dás às coisas. E eu senti sempre que tu, da forma como falaste comigo, da forma como interviste, tiveste sempre uma palavra que me fez pensar, que me fez parar e refletir. Não, mas a intenção era sempre positiva. Aproveito o momento para te agradecer. Claro, claro, com certeza. Acho que tu depois começas a fazer coisas muito interessantes, porque eu vejo num modelo de negócio que normalmente não trabalha dessa forma, tu fazes reuniões permanentes, diárias, para aí, não? Não são diárias. São quando assim, ou seja, há um planeamento, mas depois, conforme a prende- necessidade, ele Não se adapta-se. prende só com a função, com o trabalho do dia a dia, é de integração, de Sim, conexão, sim, sim, de estado da arte, de perceber o que está a acontecer, de ver como é que se lida com determinadas coisas. Têm sempre o vosso momento para que depois o dia de trabalho aconteça, a semana de trabalho aconteça, Trabalho. ou E, os e as picos. transformações sejam positivas. Eu passei a perceber que, da mesma forma que eu tenho um processo interno, cada um dos elementos da minha equipa tem o seu, não é? Cada pessoa tem o seu. E eu tenho que trabalhar, lá está, de forma intuitiva. Eu sempre achei que, quando contratava alguém, mais do que saber fazer, eu tinha que perceber o saber ser e o saber estar das pessoas que eu estava a contratar. E o saber fazer para mim era indiferente. Porque depois, o resto aprende. exatamente, Estás lá para ensinar. se a pessoa sabe ser, se a pessoa sabe estar e se quer, ela vai aprender e vai fazer. Ahm, e, e percebo e começo a olhar para a minha equipa, para cada um dos elementos, e começo a tentar entender o perfil de cada um e o processo interno de cada uma. E a partir daí, todas as reuniões individuais que fazemos são mais sobre elas do que sobre o trabalho. Percebes? É mais sobre o que é para trabalhar, o que há para trabalhar aqui que nos pode fazer sair da caixa. E entregar um serviço completamente diferenciador ao teu cliente. Porque tu, em última análise, estás a trabalhar sempre para o cliente. Sim. Tu queres é que tudo seja entregue com... Com alma e coração. Com alma e coração, que não seja só um... Claro que se a cliente quer um serviço rápido, tem um serviço rápido, é o que ela quer, mas as pessoas sentem que há um trabalho mais profundo lá dentro e que é mais, pode ser Percebem a mais proposta de transformador. valor, não é? Sim, sim, sim. Percebem isso? E só fica quem a entende, porque efetivamente é com esse tipo de pessoas que eu gosto de trabalhar. Tornou-se muito claro para ti quem é que tu queres. Sim. E o quem é que tu queres não estou a particularizar, mas é que tipo de pessoa é que tu queres exatamente no teu projeto. É mais do que que tipo de vertente é que eu quero trabalhar, que tipo de identidade é que eu tenho e depois quem é que a valoriza, quem é que se identifica com essa forma de trabalhar, percebes? E a partir daí sim, criar o avatar de cliente e trabalhar a comunicação nesse sentido. Como é que tu achas que nós, em Portugal, estamos do ponto de vista da tua arte? Olha, a Somos minha um arte país que está bem, não está somos bem. um país que... Somos um Não país... faço a mínima ideia, é mesmo aquele aspecto de curiosidade. Nós, do ponto de vista do cabelo, Do ponto de vista do cabelo, temos um país que está muito bem. Temos um país que ainda tem muito a melhorar, mas evoluiu muito nos últimos anos, pós-pandemia, sobretudo. Esta abertura depois também das redes sociais, da montra digital, da formação online, ainda abriu mais a mentalidade dos profissionais. E temos mesmo muito bons profissionais. Aliás, em Famalicão, que é um núcleo relativamente pequeno, mas grande de mente, temos mesmo muito bons profissionais. Tu, se fores a um evento L'Oréal, normalmente Famalicão tem 3, 4, 5 referências. Mas pelo país fora, temos mesmo muito boa gente a trabalhar e gente que gosta
efetivamente de elevar a profissão, gente que gosta e que quer passar o valor que esta profissão tem. Se dúvidas houvesse, na pandemia, quando esta fase marcou-me, eu falo nela muitas vezes porque ela marcou-me, os telejornais abriam com as pessoas a dizer: eu preciso de um cabeleireiro. E não era só porque tinham as raízes compridas ou o cabelo comprido, é porque faltava o trato, faltava o toque, faltava a atenção, faltava aquele momento meio que terapêutico que as pessoas têm no cabeleireiro. Porque é um As momento avós, seu, as é um momento nossas seu, não avós, é? exatamente, é um momento de saúde mesmo. As nossas avós viam isso mesmo como uma terapia. Ir ao cabeleireiro era uma terapia. E nessa fase nós conseguimos crescer muito. Eu acho que a nível de profissão da nossa área conseguiu crescer muito. Começamos a olhar muito mais para fora, pelas montras digitais, não é? Começamos a olhar muito mais para o que se passa no mundo e, como bons portugueses que somos, que gostamos de tudo o que se passa lá fora, nós hoje em dia trazemos, não vamos buscar, mas trazemos para deixar cá, não é? No nosso país. Falar em ir buscar lá fora, agora a pergunta é: quem são as 3 grandes referências mundiais em termos de países? Porque as tendências vêm não só pelo mercado da moda. Há inovação, há técnicas, há uma série de coisas que passam para além daquilo que possa ser tendência, não é? Sim. Onde é que estão? Quais são os países que estão mesmo muito à frente a este nível? Olha, o Brasil fez-me crescer bastante. A forma como o brasileiro se valoriza e a forma como o brasileiro trabalha o cliente. Rússia, e eu tive a oportunidade de estar em Moscovo em 2018 e estar conhecer alguns profissionais que também me marcaram bastante e que a nível de formação, a nível de tendências e a nível de criatividade estão muito à frente. Entretanto, não há grande... Claro. Deixei de ter tanto contacto. Mas basicamente, e Paris e França, porque vem de lá França e Itália, vem de lá muita coisa, mas o facto de L'Oréal ser francesa e estar sempre à frente, percebes? E é uma marca que está sempre à frente, também inspira bastante. A Dor Azul, que é a minha parceira e mecenas aqui do Bitakes, tem sempre na sua linha de pensamento questões ligadas à sustentabilidade, a impacto, não só impactos diretos, mas indiretos no próprio território. Como é que tu trabalhas sustentabilidade no teu negócio? É outra coisa que é cada vez mais consciente, sim. E estar associada e ter parceiros como a L'Oréal também é de muito valor, porque a L'Oréal tem uma responsabilidade muito grande, tendo o tamanho que tem, não é? Mas Porque não é só o mundo do ponto profissional. de vista estratégico, como é que tu vês sustentabilidade no teu negócio? A sustentabilidade É pelos produtos, é por tudo, é pela gestão, é por tudo. A empresa sustentável é pelos produtos, é pela gestão em si, é pela forma como tudo se articula. São muitas frentes, elas têm que se articular de uma forma bastante os sustentável. produtos utilizados hoje por ti, na tua primeira linha de pensamento, vem esta questão de serem ambientalmente melhores, provocarem menos stress e menos problemas ao organismo das pessoas. Esse é o fator, é um fator diferenciador, contribui para a qualidade do teu trabalho também. Sim, é uma preocupação grande e como te dizia, volto a frisar a L'Oréal, vou ter que falar aqui, depois vamos ter que falar com a L'Oréal. Não é televisão, é a tua sorte. Tu podes estar. Vamos ter que falar, mas o que é certo é que trabalhar com marcas que têm essas preocupações e que têm a noção da responsabilidade que têm no mundo, faz com que nós, quase praticamente, eu não tenho que me preocupar tanto assim, porque eles são os primeiros a preocupar-se.
quer a nível de packaging, quer a nível químico, quer a Ou nível... seja, haver uma grande organização por trás que também te dá apoio, que já tem essa consciência, também Sim. contribui para que tu possas fazer melhor Sim. o teu... A parte do trabalho. consumo de água, por exemplo, reduzi imenso o consumo de água e quando digo imenso é mesmo muito, que me permitiu também reduzir o consumo de energia elétrica. E isso manifesta-se depois na Fazia gestão e não para... exatamente, fazia muita confusão cada vez mais falar-se em seca e eu ouvir as minhas torneiras constantemente, por cada, não sei se tens essa noção, Nenhuma. mas por cada lavagem de cabelo de uma pessoa com cabelo mais ou menos como o meu, tu gastas em média 30 a 50 litros de água. É muito, percebes? Tendo em conta que, depois ainda por cima, quando tens cor, quando tens produtos para remover, é muito. E numa casa que recebe 20, 30 pessoas mais ou menos por dia, é muita água. É muita água mesmo, fora o resto do consumo. E então há que começar a pensar de que forma é que eu posso consumir menos água. E vem a L'Oréal outra vez, não é? Olha, temos agora as Water Savers, umas torneiras que reduzem o consumo em 60%. E é eficaz, sim. A parte da água, a reciclagem do cabelo. O cabelo permite... Reciclagem de cabelo. O teu cabelinho, O quando meu... vais lá cortar o teu cabelinho, quando vais lá colocar tudo em dia, o teu cabelo vai servir, vai para a Itália e vai ser utilizado para criar mantas de retenção de umidade no subsolo ou para fazer redes de filtro, de filtragem de crudo nos oceanos. Meus amigos, ficam a saber que o cabelo deste menino que está à vossa frente é exportado. Eu contribuo para a exportação portuguesa. Vai este cabelo esbelto que podem ver à vossa frente para malhas de retenção no solo, não é? Sim, sim. E para a construção de redes que limpam o crudo nos oceanos. limpam o crudo. Este menino anda a contribuir para a limpeza do crudo dos oceanos. Graças a quem? Graças a ti, é verdade. Graças a eu graças à L'Oréal, sim, lá está. Eu receber 1 cêntimo disso, está quieto. Ando a salvar o planeta, ando a pôr aqui isto a contribuir e nada. Estás a contribuir para toda a para transformação ajudar natural e orgânica da natureza. Olha, isso é Mas isto dizer-te o quê? isso é uma belíssima ideia. Isso junta sustentabilidade, a inovação. Isso é muito, muito, muito interessante. Isso é mesmo muito interessante. Isto dizer-te o quê? Claro que se eu não me associar a empresas que têm esta preocupação, que têm esta tomada de iniciativa... Podias ter alguma, mas não conseguias ter este Claro tipo que eu podia ter algumas estratégias, tudo o que seja embalagens mais químicas, tipo tintas, as colorações, isso tudo tem vai para o lixo de forma diferente, percebes? Mas claro que eu poderia ter alguns passos, mas não eram efetivados da forma que estão a ser agora. E como é que tu te vês no teu negócio daqui a 10 anos? Isso é Quem é uma esta coisa que está Rita? a ser muito É desenhada. futurologia, mas eu quero... Futurologia. É futurologia, mas eu quero mesmo que Rita é esta daqui a 10 anos. É assim, a Rita está neste momento a preparar-se para estar menos no operacional, sim, porque entendo que na parte da gestão... Mas ainda vives aquela coisa de que as pessoas querem a Rita, não querem propriamente uma atriz? Eu estou nessa fase de lidar até com culpa. Há uma senhora que normalmente partilha casa comigo, exceto quando eu não estou lá, que vive exatamente dessa questão. Sim, e a gente lá vai falando, não é? Trocando algumas impressões, embora em áreas diferentes, mas o processo é o mesmo. Sem dúvida que há muita culpa em cima. No processo que eu estou a trabalhar agora, há muita culpa porque eu tenho que dizer não às pessoas que não as posso atender ou que não estou. E tenho aquela culpa de, se não fossem elas, eu não tinha chegado até aqui.
percebes? Mas se não por for outro lado, desta, também daqui a 10 anos não... Exatamente, mas por outro lado, há uma série há uma equipa que foi e que é super preparada e que é super empenhada, da qual eu tenho imenso orgulho, porque respiram, vestem mesmo a camisola, está lá para as servir da mesma forma, e eu estarei e estou sempre por lá. Agora, há muitos projetos que eu tenho que quero levar a cabo e que, se eu estiver no operacional, não consigo. Quero ter projetos ligados às minhas clientes, mas de uma forma mais em mentoria, de uns processos mais... Sabes que, entretanto, tirei também o curso de coach, como partilhamos, e também quero trabalhar muito esta parte associada ao poder da autoimagem, autoestima e o empoderamento pessoal. Que começa ou colmata sempre com uma transformação visual. Quero desenvolver os meus projetos para profissionais, não é? Que estão em curso neste momento, no que diz respeito ao visagismo, no que diz respeito até a mentorias de gestão de equipas. De quê? Visagismo. Então, explica. Isso Então, visagismo é arte. Primeiro é uma coisa que estás a dizer que eu não posso dizer essa palavra, porque vai ficar logo, estás a ver, com esta maneira esquisita de falar. Que te é tão charmosa, ora diz lá. Não, tu vieste aqui logo... Só para te andaste chatear. anos, que era para mim Eu tive este tempo todo sem falar em visagismo. Fala lá disso, pá, para eu entender. Então, não é giro, porque quando entrei aqui, quando percebi em que sala íamos ficar, ver tantos rostos à minha volta, porque visagismo vem do francês visage, que é o rosto, e que é uma ciência, é uma filosofia, para mim até é quase como uma corrente filosófica que estuda o rosto, ou seja, estuda a geometria do rosto e de que forma é que vai harmonizar. É uma arte que vê sempre o copo meio cheio. Portanto, é olhar para as pessoas, partir do princípio do que há, da arte que já existe, como é que nós daí melhoramos, sempre no sentido de melhorar. Portanto, sempre com uma base muito matemática e geometria, não é? Porque é entender a forma natural que o rosto tem, depois pode estar influenciada ou não com ou mais magreza ou mais gordurinha, mas que é perfeitamente perceptível, e depois é tu estudares de que forma é que potencias o visual da pessoa através do rosto, através do estudo do rosto. E é maravilhoso porque o visagismo associa não só a parte exterior, mas aquilo que eu gosto muito, que é a morfopsicologia. Pumbas. Tumba, vai buscar. Eu tenho que tirar um doutoramento para perceber o que ela disse, quando na hora da verdade eu chego lá, acho que vou lá e ela tuc-tuc e não sei o que e tal e coisa, e afinal tem uma morfosseção menina. Estou fascinado, Ritinha, como tu imaginas. Olha, e tu estavas a falar de rostos e estavas a falar disto e lembrei-me de uma coisa que eu próprio estava esquecido e que tem a ver com o Museu Nacional Soares dos Reis, mas não só. E isto é um recado muito importante para a malta que possa estar a ver o nosso programa, que é, pelo simples facto de seres portuguesa e teres o teu cartão de cidadão, há um projeto que está há cerca de 1 ano, mais ou menos, em vigor, que é o Voucher 52, em que basta apresentares o teu número de contribuinte em qualquer Museu Nacional de Portugal e tens 52 entradas em museus nacionais. Exatamente. Totalmente gratuitas. Portanto, aquela teoria de que nós, ir ao museu nem sempre é barato, nem sempre é possível porque precisamos de despender de dinheiro que muitas vezes nos faz falta. Este projeto é unificador, agrega famílias e traz pessoas a sítios tão incríveis Como este, sim. como este. E sim, esse projeto é muito interessante e permite com que famílias inteiras consigam visitar os museus. Olha, eu estou encantado, estou sempre encantado quando estou contigo e com a tua família, portanto é uma alegria imensa. Acho que as pessoas vão ter um belíssimo programa para descobrir e, acima de tudo, quão interessante é a tua forma de pensar e viver a tua profissão. Sim. Para mim tu nisto és verdadeiramente diferenciadora. Estou-te muito grato, minha querida, por teres Eu vindo. é que te agradeço muito, foi uma honra estar aqui.
Vocês já sabem, é só continuarem a seguir nas diversas plataformas para verem este maravilhoso e incrível Bitites de Ouro. Beijinhos e abraços.